Glória a Jesus, mais uma vez, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, nesta manhã belíssima e maravilhosa, onde a partir deste momento estaremos transmitindo o nosso grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estaremos já iniciando, orando, entrando na presença de Deus, pedindo a Ele que Ele venha abençoar poderosamente. Senhor, que criou os céus e a terra e tudo que nela há, te exaltamos, Senhor, na beleza da Tua santidade, te pedindo, Deus, graça, misericórdia, louvor, adoração, te pedindo que o Senhor possa, através do seu Espírito, estar presente, Senhor. Meu Deus, nos abençoando, nos dando uma palavra que vinha de encontro às nossas reais necessidades. Te pedimos, Senhor, a Tua intervenção. Te suplicamos para que o Senhor possa curar todos aqueles que se encontram doentes, enfermos. Meu Deus, com alguma doença, com algo que tem afetado a sua saúde. Neste momento eu te oro especificamente por algumas pessoas. Eu te oro pela irmã Marta Monteiro, que já se encontra, meu Deus, fora do entubamento, já se encontra, meu Deus, agora na enfermaria, não mais na UTI, com um estado de saúde já bem melhor, Senhor, do que há de poucos dias atrás. Eu te oro pela irmã Eurides Paulo Nascimento, que se encontra internada na UPA do Papicu, em um estado grave ainda, entubada ainda, precisando de um grande milagre da Tua parte, Senhor, para poder dali ser curada. Eu também te oro pelo Fernando, que se encontra internado também, meu Deus, no HGF. Eu te oro, Senhor, pela Sandra. Eu te oro pela dona Eunice. Eu te oro, Senhor, pelo Genésio Neco e todas as demais pessoas que têm, meu Deus, carecido de um milagre. Eu te oro também pela mãe do Barbosa, que também se encontra internada. Enfim, Senhor, opera o milagre, opera o prodígio, opera maravilhas. Envia, Senhor, os Teus anjos para ministrar cura sobre cada hospital, sobre cada leito, sobre cada enfermaria, sobre cada vida, Senhor, que se encontra doente. Meu Deus, que essas vacinas que estão sendo aplicadas mundo afora possam ter a eficácia, meu Deus, de proteger-nos contra este vírus. Dá, meu Deus, condições dos laboratórios produzirem mais rapidamente, Senhor, estes imunizantes, para que possam chegar a toda a população mundial e que todo este mal possa ir embora. Repreende, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nesta manhã quero fazer uma leitura bíblica no livro de Lucas, capítulo de número 7, especificamente no versículo 36. Lucas, capítulo 7, versículo de número 36. Fica no Novo Testamento. Eu vou esperar um pouco para que vocês possam encontrar este texto, não é? Na sua Bíblia. Se alguém quiser colocar os seus pedidos de orações,
podem colocar aqui nos comentários do Facebook da página da nossa igreja. Glória a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, diz assim a palavra de Deus. E rogou-lhe um dos fariseus que fosse comer na sua casa. E chegando lá, Jesus na casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-o com unguento. Versículo 39 diz: quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, pensava no seu interior, dizendo: se Jesus realmente fosse profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: pois me diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E nenhum dos 2 tinha condição de pagar. Então, aquele homem perdoou todos os 2. Agora me responde: qual dos 2 terão mais amor pelo seu senhor? E Simão respondeu: Senhor, eu tenho para mim que é aquele que devia mais, e automaticamente recebeu o maior perdão. E ele lhe disse: julgaste bem. E olhando para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na sua casa e você não me deste água para que eu pudesse lavar meus pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me cumprimentaste com um beijo, mas esta, desde que entrou, não para de beijar os meus pés. Tu não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Que palavra maravilhosa, Senhor. Que palavra esplêndida, extraordinária. Que o Senhor possa, nestes minutos que, com a ajuda do Espírito Santo, eu estarei ministrando a poderosa e grandiosa palavra do Senhor, ela possa adentrar em cada lar, em cada coração, em cada mente, e que ela venha, meu Deus, operar aquilo que apraz ao Espírito Santo. Porque a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Também diz a palavra que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É por isso que eu te peço, Espírito Santo, que tu possas fazer morada em cada vida, e que tu possa convencer a cada um de nós daquilo que é a tua vontade. É isso o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu já quero pedir a vocês que estão ao vivo
na transmissão, que já possam compartilhar, para que nós possamos ter um alcance maior. Então, e os que irão ouvir posteriormente, que vocês também possam estar compartilhando, não é? É só ir no botãozinho embaixo, tem curtir, comentar e compartilhar. Você vai, clica em compartilhar, depois vai aparecer assim, escrever na publicação, mas não requer escrever, só clique em publicar, que automaticamente vai para a sua linha do tempo do seu Facebook. E os seus amigos, eles irão visualizar que você está fazendo uma transmissão, você está retransmitindo uma transmissão ao vivo, tá bom? E mesmo os que forem assistir após a transmissão ao vivo, que também fica salvo no feed, compartilhe, porque os seus amigos e as pessoas que lhe seguem, elas vão visualizar que você fez uma transmissão na sua linha do tempo, tá bom? Passado isso, vamos à palavra de Deus, do qual nós extraímos o texto bíblico do Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. Hoje eu quero ministrar uma palavra sobre o pecador que foi perdoado e tornou-se grato a Jesus. Escuta bem, o texto bíblico desta passagem do Evangelho de Lucas. Deixa eu só trocar aqui logo as pilhas. Me arranja 2 pilhas, né? Não tem nenhuma solta, não. Também eu vou devagar. Glória a Jesus. Então vamos lá. O que foi que houve aqui nesta passagem bíblica que Lucas relata tão brilhantemente? Queridos, Jesus foi procurado por um fariseu de nome Simão. E este homem convidou Jesus para ir fazer uma refeição com Jesus. E Jesus, muito educado, Jesus que queria alcançar os diversos corações, principalmente aqueles que tinham o coração mais duro, aqueles que eram mais incrédulos, aqueles que tinham uma revolta contra Jesus, aqueles que duvidavam que Jesus era o Messias,
Pois infelizmente os judeus até os dias de hoje esperam a vinda do Messias. Eles não acreditam que Jesus era o Cristo Messias enviado. E é tanto que no Museu do Templo em Israel, eles já concluíram praticamente todas as réplicas dos utensílios sagrados para serem utilizados no terceiro templo, que eles pensam em reconstruir. Diferentemente do que muitas pessoas acham, que o templo já está sendo construído, não está. Porque o sinal que eles esperam para essa reconstrução é a vinda do Messias. Então vamos lá. Então, queridos, Jesus que foi enviado para este povo, os israelitas, ele mesmo conhecendo o que havia no coração de Simão, um homem que tinha preconceitos, um homem que não admitia que um pecador pudesse chegar perto, vamos assim dizer, de alguém que na visão dele não tivesse pecado. Mas é interessante lembrar o episódio da mulher adúltera, quando muitos estavam, cada um com sua pedra na mão, e Jesus confronta o interior deles, quando diz: aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. E é muito lindo poder relembrar a vocês este momento de Jesus, é que a Bíblia relata categoricamente que cada um foi embora para suas casas, até que não ficou nenhum deles dos acusadores, restando apenas Jesus. E aquela mulher teme muito, porque apesar de Jesus ter feito a sua defesa, ela compreende ali que só Jesus poderia apedrejá-la. Por quê? Porque somente ele não tinha pecado. Então Jesus, ele já desmonta ali aquela falsa impressão dos judeus, que eles não tinham pecado, que eles não tinham falhas, que eles eram perfeitos, pois era justamente isso que eles achavam, ou era justamente essa visão que eles passavam para as demais pessoas, uma visão de pessoas que não erravam, que não falhavam, que eram perfeitas. E isso, queridos, é visivelmente visto por muitos religiosos, por muitas pessoas que se acham santos demais, por muitas pessoas que querem transmitir a visão de uma santidade extrema, de uma santidade exacerbada, algo que não existe, algo que não é concebível, porque todos nós pecamos, erramos e falhamos. E o que eu acho magnífico em Jesus é que ele não admira a capacidade de alguém autodenominar-se santo, justo e não pecador. O que chama a atenção de Jesus é a capacidade do ser humano de se humilhar, de reconhecer o seu estado de pecador, de entender e compreender que só em Jesus há o perdão dos pecados, que só em Jesus há a oportunidade do ser humano se redimir, do ser humano se ressocializar,
do ser humano se voltar para Deus. Então, queridos, Jesus chega nesta casa, é levado até a mesa, e ali tinha uma mulher, que o próprio texto bíblico escrito por Lucas diz que era pecadora. Escuta bem, por que é que Lucas escreve isso? Apesar de andar com Jesus, de estar presente em muitos momentos do seu ministério, assim como esteve presente em muitos momentos do ministério do apóstolo Paulo, Lucas também tinha aquela visão judaica, a mulher pecadora, ou seja, a mulher que é diferente de nós, a mulher que deve estar separada de nós, em outras palavras, que nem merecia estar aqui próximo à mesa de nós. Mas a verdade, escuta bem o que eu vou estar ministrando, o que eu vou estar falando em alguns minutinhos ainda para frente. Queridos, esta mulher, ela saiu de casa determinada a se arrepender. Ela saiu de casa com a vontade de pedir perdão a Jesus, e de largar o seu erro, e de largar o seu pecado, e deixar as suas práticas pecaminosas para simplesmente fazerem parte do seu passado. E quando ela decide isso, e se determina a tais atitudes, ela já sabia que ela iria enfrentar muitos obstáculos. Ela compreendia que o primeiro obstáculo que ela iria enfrentar era a autorização para entrar naquela casa. Porque os judeus, queridos, eles tinham estas pessoas que tinham pecados, vamos assim dizer, vistos pela sociedade, como a prostituição, como o adultério, e como qualquer outro tipo de pecado que a sociedade vislumbrasse. Estas pessoas eram excluídas. Estas pessoas eram automaticamente ali, elas recebiam um preconceito automático. As pessoas não queriam falar com elas, não queriam estar próximo delas, e esta mulher sabia disso, porque ela vivia naquela sociedade. Só, queridos, que a determinação de mudar de vida foi maior do que ter que enfrentar os preconceitos daquela sociedade. Escuta bem. A segunda coisa é que aquela mulher não teve vergonha de dar a cara a tapa. Sabe por quê? Porque tem muita gente que hoje vive no pecado, que hoje está no pecado, que as pessoas sabem que ela está no pecado, e a pessoa até tem vontade de largar o pecado, tem vontade de largar as drogas, tem vontade de largar os vícios de bebida, de cigarro, tem vontade de largar a prostituição, de largar a propina, de largar tudo que é pecado, tudo que é mal, tudo que é ruim. Só que elas não têm coragem de enfrentar os seus próprios parceiros, as próprias pessoas do seu ciclo de amizade e do seu ciclo de pecado. Ora, se a pessoa não tem coragem de enfrentar os seus supostos amigos, vamos assim dizer, quanto mais enfrentar as pessoas que estão do outro lado. Esta mulher, queridos, ela não teve esta vergonha, ela não teve essa dificuldade de ter que dizer para os seus parceiros, vamos assim dizer, que mudou, e que agora não pratica mais aqueles pecados que outrora ela praticava. Esta mulher, ela compreendeu, queridos, que a mudança de vida era necessária, que a forma que ela estava a viver só iria lhe trazer mais infelicidades, mais dissabores, que a maneira que ela estava conduzindo a sua vida iria conduzi-la a um abismo sem fim, sem retorno, e que o final dela seria o fundo do poço, onde não teria mais jeito, onde não teria mais solução,
onde não haveria mais uma maneira de resgatá-la daquilo que ela própria estava inserindo na sua vida. E é por isso, meu querido, nesta manhã, que eu trago esta palavra de Deus para a sua vida. Não se jogue neste abismo. Não espere você chegar no fundo do poço, aonde não haverá mais jeito, aonde não haverá mais possibilidades, mais chances e mais oportunidades de Jesus te resgatar. Se o Senhor está falando contigo neste momento, é porque este é o momento, esta é a oportunidade que Deus está te dando, de você largar o pecado, de você largar o mundo, de você deixar para trás tudo aquilo que destrói a tua vida, que já jogou fora a tua família, que já te fez perder o emprego, que já te fez deixar para trás os teus amigos, as pessoas que te amavam, as pessoas que eram importantes na tua vida. Esta mensagem, ela é um chamado de Deus, para que você possa largar tudo isso, que se você fizer uma autoanálise rapidamente neste momento, você vai concluir que o mundo, que o pecado, e que os prazeres que supostamente a vida oferece, só tem te levado de mal a pior. E foi isso que esta mulher percebeu. Ela já era uma mulher madura, ela fez uma análise da sua trajetória de vida e compreendeu que ela só estava destruindo a sua vida. E tem muitas pessoas, assim como esta mulher, que só tem destruído a sua vida. Meus queridos, não vale a pena. Meus amados, não compensa trilhar um caminho de destruição, que o final é a morte, que o final é o sofrimento, porque a própria Bíblia já diz em João capítulo 10 e versículo 10, que o inimigo só veio fazer 3 coisas na vida do ser humano, que foi matar, roubar e destruir. Mas o que eu acho lindo não é o versículo 10, o que eu acho lindo é o versículo 11, quando Jesus diz categoricamente: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E lá em João capítulo 3, no versículo 16, diz que o próprio Deus, olha que coisa belíssima e maravilhosa, que o próprio Deus, Ele entregou, ou seja, Ele deu. E Ele deu por quê o seu Filho unigênito? Porque Ele amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo pudesse ser salvo por Ele. Então, esta mulher, que o próprio epígrafe do texto de Lucas diz: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Essa mulher compreendeu que os acusadores eram os religiosos, e que Jesus não tinha sido enviado por Deus para acusar as pessoas, para ter preconceito, para julgar. Ela compreendeu que Jesus tinha vindo para salvar, para libertar, para transformar, para dar uma nova chance, uma nova oportunidade, para restaurar tudo aquilo que havia sido perdido. Então, queridos, esta mulher, quando avista Jesus, escuta bem, ela rapidamente, ela começa a chorar. Por que ela chora? O choro desta mulher, ele simboliza o arrependimento.
Sentimento este em fase de extinção no ser humano dos dias de hoje. Entende isso? Sentimento este em fase de extinção. As pessoas na atualidade, elas não têm levado em conta este sentimento, sabe? Este sentimento de se arrepender, de reconhecer que está errado, de compreender que precisa mudar as atitudes, os pensamentos, as práticas. Mas essa mulher reconheceu que ela era pecadora. Ela se arrepende ali das suas más práticas. Aquele choro ali, aquelas lágrimas descendo sobre os pés de Jesus, ela estava colocando para fora todo o passado. É interessante que esse tipo de choro, diferente de quando a gente chora de alegria, esse tipo de choro, geralmente, as lágrimas descem quente. Parecem que estavam no forno, no fogo fervendo. Só que estas lágrimas, elas curam. Porque a gente coloca para fora todas as frustrações, todas as decepções, todas as desilusões, tudo aquilo que de alguma forma foi cancelado. E aquela mulher, com os seus cabelos, ela enxugava os pés de Jesus. Muitos sabem disso, que o cabelo é uma das partes mais importantes do corpo da mulher. Escuta bem. E aquela mulher estava dizendo o quê? Com aquela atitude de enxugar os pés de Jesus. Ela estava dizendo: Senhor, eu estou com a parte mais importante do meu corpo, enxugando a parte que é mais menosprezada, ou a menos importante, ou a menos bonita de uma pessoa, que é os pés. Logicamente que tem os podólatras, que idolatram os pés, mas a grande maioria das pessoas, se você fizer uma enquete ou uma pesquisa de qual a parte do corpo humano que você mais gosta, muitos vão dizer que é os olhos, outros vão dizer que é a boca, outros vão dizer que é alguma outra parte do corpo. Mas os pés, você vai perceber que vai estar ali nas últimas colocações, no rol de importância no corpo humano. Então esta mulher, ela pega uma das partes mais importantes do corpo dela, que é o cabelo, para enxugar uma das partes mais menosprezadas do corpo humano, que é os pés. Escuta bem. Mas pastor, ela não poderia fazer isso em outra parte do corpo de Jesus? Poderia, escuta. Mas aqui também tem um simbolismo. Porque geralmente os judeus, quando você chegava na casa deles, uma das primeiras coisas que eles faziam eram oferecer uma água e uma bacia e uma toalha para que a pessoa pudesse lavar os pés. Isso aqui era o sinal que nenhuma imundície iria vir de fora e adentrar na casa do anfitrião. E esta mulher
tão sábia, escuta bem, meus queridos, ela observou que o dono da casa, que era Simão, não tinha oferecido água para que Jesus pudesse lavar os seus pés. Então, esta mulher, queridos, ela justamente vai na necessidade de Jesus, porque ela tinha compreendido que Jesus não tinha recebido água, nem a toalha, nem a bacia para que os seus pés pudessem ser lavados. E ela justamente, ela supre aqui a necessidade que Jesus tinha. Escuta bem. E aí, queridos, além disso, ela beijava os pés de Jesus e ungia com unguento. E quando Simão, o fariseu, percebe esta situação, ele se enche de um sentimento de revolta, de chateação. Rapidamente aquele homem, ele se chateia e até debocha de Jesus no seu pensamento, pensando o quê? Ora, se Jesus realmente fosse um profeta, se ele realmente fosse o Messias, se ele realmente tivesse o poder de Deus nas suas mãos, na sua vida, ele jamais aceitaria esta mulher que é pecadora, esta mulher que é devassa, que vive no mundo, nem chegar perto deles. Por quê, queridos? Porque aquele homem, ele não compreendia a missão de Jesus. Aquele homem era judeu, então ele esperava um Jesus que viesse libertar Israel dos tributos de Roma, que viesse enaltecer aquela nação. Mas o que eu acho lindo, queridos, é que Jesus por diversas vezes expressa a sua missão. Ele diz: o meu reino não é deste mundo. Jesus por diversas vezes deixa totalmente demonstrado que o que ele veio libertar foi a alma do ser humano, foi a vida do ser humano. Jesus categoricamente diz para eles: eu não vim dar riquezas materiais das pessoas, eu vim salvar a alma delas. Eu não vim tirá-las de um casebre para colocá-las em uma mansão. Eu vim tirá-las da perdição, do inferno, do pecado e do mundo, para oferecer-lhes a vida eterna. Aleluia! Mas Jesus, como sempre, ele é muito educado. Escuta bem. Jesus, ele escuta o pensamento de Simão. Eu acho lindo porque até hoje a ciência, mesmo no avanço que tem, ainda não conseguiu ouvir os pensamentos de ninguém. Mas Jesus tinha um scanner, um raio-x, que ele sabia o que as pessoas estavam pensando dele. Ele sabia o que iria acontecer posteriormente àquilo. E quando Simão pensa aquilo dele, pensa que ele não é profeta, pensa que ele não é Messias, pensa que ele é um Zé Ninguém. Porque a humildade de Jesus é belíssima, queridos. Jesus nunca chegou se exaltando para ninguém. Jesus nunca chegou se mostrando, se ensoberbecendo. Aonde Jesus ia era com humildade. É tanto que quando ele está ali
para ser crucificado, perguntam a ele: você é o rei dos judeus? E ele diz: tu o dizes. Sabe por quê? Porque Jesus não precisa estar se afirmando ou se reafirmando para ninguém. Porque o que Jesus operava não era simplesmente dizer: eu sou isso, eu faço aquilo, não. As atitudes de Jesus falavam mais alto do que qualquer palavra. Os milagres que ele operava já dizia que ele era o Cristo, que ele era o Messias, que ele era o Salvador da humanidade. O grande problema é porque o próprio profeta Isaías já tinha dito que aquela geração iria ver, mas não iria enxergar, que eles ouviriam, mas não entenderiam. Ou seja, eles não iriam compreender aquilo que estava acontecendo, porque eles estavam com os seus entendimentos impossibilitados de compreender. Sabe? Então Jesus, humildemente, após ouvir os pensamentos de Simão, ele disse: Simão, eu quero conversar contigo. Eu quero te contar uma história. E Jesus vai contar a história do relato do texto bíblico. Que tinham 2 devedores. Um devia 500 dinheiro. O outro devia uma quantidade bem menor, que era 50, ou seja, 10 vezes menor. E aquele homem, percebendo que aqueles 2 não tinham condições de pagar, ele resolve perdoar aquela dívida. E aí ele pergunta a Simão: agora me diz a tua interpretação, quem você acha que mais amou aquele senhor? E Simão vai e diz: eu tenho para mim, Jesus, que foi aquele que devia mais. E aí Jesus diz: respondeste bem. Observe que Simão sabia o que era certo, mas não praticava. Diferentemente daquela mulher que não recebeu a mesma educação judaica que eles, que não foi ministrada por eles, mas em um certo tempo da vida ela compreendeu que aquilo que ela fazia era errado, e que ainda havia oportunidade dela largar este erro. Escuta, eu me deparo com muitas pessoas que têm um alto conhecimento bíblico, que têm um alto entendimento teológico, mas não conseguem colocar em prática aquilo que elas sabem. Elas já tiveram experiências com Deus, elas já estiveram dentro de igrejas evangélicas, elas já participaram de ministério de louvor, de música, algumas já foram obreiras, e as suas palavras são belíssimas, assim como as de Simão, mas as suas atitudes desfazem e reprovam tudo o que elas praticam. Escuta, e Jesus é muito educado. Sabe por quê? Porque Jesus não bate com pancada. Jesus, ele adentra na mente das pessoas e faz elas compreenderem e entenderem no erro que elas estão inseridas. E aí Jesus começa. Primeiro, olha o que Jesus disse para ele. Jesus olha para a mulher, Jesus aponta para ela, porque naquela casa tinham mais pessoas, porque onde Jesus ia, a multidão seguia atrás. Lá fora da casa, pode ter certeza que havia uma grande multidão, esperando Jesus sair daquele banquete, para poder curá-las, para poder ministrar uma palavra de bênção, para poder trazer o ensino, a doutrina, a exortação, o milagre. Então, naquela casa havia várias pessoas. E aí, queridos, Jesus aponta para aquela mulher, para que não houvesse dúvidas. Sabe por quê? Porque crente é muito mala. Porque a gente prega uma palavra dessa, como foi pregada hoje. Já estou aí já
há quase 1 hora pregando, em torno de 45 minutos mais ou menos, e aí você fica ouvindo, rapaz, é minha vizinha, rapaz, é o fulano que é pecador, não, é o povo da outra igreja, mas nunca toma para si a palavra. Se você está ouvindo esta palavra é para você, não é para o vizinho, não é para os irmãos da presbiteriana, não é para os irmãos da Universal, é para mim e para você, é para o pecado meu e seu. Então Jesus, sabendo que crente é bicho esperto, ele aponta para ela: Simão, olha para esta mulher. E aí Jesus diz: olha, eu entrei na tua casa e tu não me deu água para que eu pudesse lavar meus pés, e tu sabe que é um costume judaico. Tu não me deu uma toalha para que eu pudesse enxugar e tirar os vestígios que ainda pudessem insistir e estar nos meus pés. Mas esta mulher, ela pega a parte mais importante do corpo dela para poder lavar com as suas lágrimas e poder enxugar a parte do corpo mais menosprezada do ser humano, que é os pés. E pela ausência de toalha, ela enxuga os meus pés com seu cabelo. Escuta bem, queridos, isso é uma tapa na cara de quem se acha santo demais, de quem se acha direito demais, de quem pensa que é o dono da razão. Queridos, escuta bem, este vírus que é terrível, que tem devastado a humanidade, ele também tem trazido lições para muitas pessoas. Só não pega se não quiser. Sabe por quê? Porque este vírus, ele atinge pessoas ricas e pobres, pessoas das diversas cores, das diversas etnias. Este vírus não respeita patente de militar. Este vírus não respeita autoridades políticas, religiosas, eclesiásticas e de diversas áreas. Sabe para que é isso? É para a gente se tocar, que nós não somos maiores do que ninguém. É para a gente refletir, queridos, que perante Deus, todos nós somos iguais. Eu acho muito linda a ilustração do funeral de Alexandre o Grande, que ele manda colocar suas mãos para fora do caixão, para mostrar para as pessoas que dessa vida não dá para levar nada. Ele manda sair derramando dinheiro durante o seu funeral, para mostrar que dinheiro nenhum pode salvar a vida do ser humano. E ele ainda manda que no seu funeral estivesse rodeado de médicos, para que pudesse ficar provado que quando Deus manda buscar o ser humano, não tem médico que empate. Então, escuta, eu já estou aqui caminhando para o final. Esta mulher, queridos, ela compreende, ela entende que se ela não tivesse o perdão de Jesus do seu pecado, dos seus pecados, que se ela não trilhasse um novo caminho diferente daquele que ela trilhava, o seu futuro ia ser a morte sem salvação. Escuta, não tem esse ser humano que não tenha medo da morte. Você pode dizer que não tem medo de morrer, mas todo mundo tem certeza sim. Você não sabe como vai ser o seu amanhã. E essa mulher entendeu: rapaz, se eu morrer do jeito que eu estou aqui, o inferno vai ser dos menores lugares que eu vou. Esta mulher entendeu, queridos, que a vida sem Jesus é terrível, sem Deus. Imagine a morte. Ela compreendeu. Escuta bem. E aí Jesus continua dizendo: olha,
Quando eu cheguei aqui, tu não me deste um ósculo. O que é ósculo? Era a cumprimentação que os judeus tinham um com o outro, que era um beijo no rosto. No Brasil, vão dizer que é viadagem, que é coisa de gay. Mas na cultura judaica não. O ósculo santo, e não é aqueles beijos falsos que as madames dão, não. Lá longe. Com nojo, e agora com a Covid então. Mas a verdade, queridos, é que aquele homem, Simão, não cumprimentou Jesus. E aquela mulher não parava de beijar os pés de Jesus. Escuta. Fora os podólatras, que são as pessoas que idolatram os pés. Querido, quem é que tem coragem de estar beijando os pés dos outros? Ainda mais os pés de um desconhecido. Ainda mais que na época não existia talvez bota nem sapato. Era uma sandália de couro e tome poeira. E Jesus, que andava dentro de lama, em tudo que é canto erro, devia ser bem limpinho os pés dele. Mas aquela mulher demonstra, sabe, uma reverência. Por que ela também faz isso, pastor? Por que ela não beijou as mãos de Jesus? Porque ela não se achava digna de beijar um local do corpo do mestre, a não ser o mais menosprezado. E ela mostra ali que beijando os pés, ela estava descendo, ela estava se humilhando, ela estava reconhecendo a qualidade de pecadora. Escuta bem. E aí, queridos, Jesus continua dizendo: olha, tu ao menos não me deste uma gotinha de óleo sobre minha cabeça. E esta mulher, ela com um óleo, ela com unguento, ela ungiu-me os pés. Aqui, mas o que essa mulher faz, o que essa mulher fez, é uma tapa na cara de todos nós, que nos achamos, que somos orgulhosos, que somos prepotentes, sabe, que achamos que somos os tais. Queridos, nós não somos nada. Quanta gente que foi embora com este vírus, quantas pessoas este vírus levou. Será que é preciso mais pessoas morrerem para que nós possamos entender que sem Jesus não somos nada? Que sem Ele não poderemos chegar a lugar nenhum? Então, queridos, esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar neste domingo. Eu quero pedir que você compartilhe esta transmissão. Eu quero pedir que você se inscreva no canal da nossa igreja no YouTube, Igreja Plenitude do Senhor. Que você nos siga no Facebook e no Instagram, todos com o mesmo nome, Igreja Plenitude do Senhor. Tá bom? Então, eu vou fazer uma oração final, encerrando, e pedindo a Deus que abençoe poderosamente a sua vida e a sua família, tá bom? E também quero convidar você para quinta-feira nós estarmos mais uma vez transmitindo a poderosa palavra de Deus, né? Vou estar me esforçando para iniciar a gravação 5 da tarde, tá bom? Se não for possível, a gente transmite mesmo às 8 da noite, não é? Porque como a minha profissão está podendo trabalhar, que é a advocacia, porque é uma atividade essencial, então eu continuo trabalhando, não é? Mas vou estar aí fazendo esforço para às 5 da tarde eu estar transmitindo aí a
a poderosa palavra de Deus, tá bom? Se não ocorrer 5, mas entre 7 e 8 horas a gente começa a nossa transmissão. Se você perdeu o horário, depois você vai na nossa página e assiste, também a gente publica no nosso canal do YouTube, tá bom? Obrigado, Deus, por esta manhã belíssima e maravilhosa, por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu transmiti, Senhor, para estas pessoas. Que o Senhor possa abençoar cada uma, que o Senhor possa dar um final de semana extraordinário. Meu Deus, que toda esta crise pandêmica, Senhor, possa ser repreendida, possa ir embora, possa bater em retirada da saúde física, mental e espiritual aos teus filhos. Opera, Senhor, prodígios e maravilhas. Faz coisas grandes, meu Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito de Deus permaneçam sobre toda a igreja. Todos digam amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo domingo em nome de Jesus.